Olá, ouvintes do PlantCast, o maior podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Eu sou o José Marcos, gerente de desenvolvimento de mercado, e hoje nós estamos aqui com a Laiane. Tudo bem, Laiane, nossa consultora? Tudo bem, Zé Marcos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, tão relevante, decisório, né? No manejo, quando a gente pensa em rentabilidade e sustentabilidade dos sistemas. É isso aí, Laiane. Então, hoje nós vamos falar sobre microbiologia do solo. Quando eu estava na Embrapa, agrobiologia, fazendo agronomia, ouvi falar muito da pesquisadora, da Fátima, que escreveu, é a autora, né, do livro Microbiologia e Bioquímica do Solo. E hoje nós temos o prazer de recebê-la aqui, a professora e pesquisadora Fátima. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, agradeço muito e legal a gente ter esse papo, né, de uma maneira assim, mais tranquila de passar uma mensagem para os seus ouvintes. Com certeza, professora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar do PlantCast, compartilhar conhecimento com os agricultores, consultores e pesquisadores, nossos profissionais que trabalham. Professora, tem uma vasta história, um vasto currículo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação, a sua experiência, professor. Fica à vontade. Quem é a professora pesquisadora Fátima? Então, vou tentar resumir, né, porque eu estou com quase 72 anos, o caminho foi longo até aqui. E eu fazia engenharia na PUC e trabalhava no Banco do Brasil. Eu fiz um concurso com 19 anos, passei, então eu já tinha um futuro garantido pela frente. Só que eu estava profundamente infeliz, né? Não estava me sentindo motivada pelo curso de engenharia, e, obviamente, o Banco do Brasil era uma renda, né? Mas não era o que eu desejava para a minha vida. Até que um dia alguém falou em agronomia do meu lado. Aí eu pensei, por que eu nunca pensei em fazer seguir carreira disso? Meus pais são portugueses, vieram do campo, e as histórias de agricultura sempre permeavam, né, as conversas lá em casa, né, porque eles eram agricultores em Portugal. E aí eu fui na Rural e fiquei maravilhada com aquilo, né? Só que foi uma decisão muito difícil, né, de sair do curso de engenharia, tinha que sair também do Banco do Brasil, porque na Rural não tinha Banco do Brasil na época, na Universidade Federal Rural. Então eu levei quase 6 meses, inclusive para decepcionar meus pais, que já estavam, né, uma filha com 19 anos com futuro garantido, né? E de repente largar tudo para fazer agronomia, ainda pior, ainda comecei a fazer teatro também infantil no Rio, né? Então foi uma mudança radical. Mas na Rural, né, então eu fiz agronomia. O meu primeiro contato com a ciência foi quando o professor Mânlio Silvestre Fernandes, na área de nutrição, ele tinha acabado de voltar do doutorado e deu uma palestra à noite, né? O auditório lá do prédio principal estava lotado, e eu vi assim, gente, eu falei, eu estava começando, acho que eu estava no segundo período, eu falei, gente, eu não sei nada, né? Que coisa fantástica, né? Então comecei a fazer um estágio com ele, só que ele também estava chegando com poucos recursos no laboratório, e um dia eu já estava quase casada, né? O meu marido estagiava na Embrapa. E aí, chegaram as férias, eles estavam precisando de alguém que falasse francês, que estava para chegar um pesquisador francês, e a Joana me ofereceu um estágio, né? Como era férias, no laboratório do Mãe não estava assim, naquela época não estava assim, não estava em atividade, e aí fui fazer. E a Joana é uma pessoa que todo mundo conhece, né? Esse ano que passou, a gente fez um evento sobre os 100 anos dela, foi uma pessoa extremamente importante na microbiologia, né? Impossível trabalhar com a Joana e não se apaixonar, né? Eu já estava apaixonada pela ciência, né? No caso, quando eu falei da palestra do professor Mânio, e aí acabei ficando e troquei o Mânio pela Joana, né?
E o laboratório dela, na época, ela estava assim, tinha muito recurso e tudo, então foi bem interessante. Bom, aí, quando nós graduamos, eu e meu marido, ela ofereceu um emprego para a gente, porque na época a gente não tinha ainda mestrandos, doutorandos. Eu lembro que no laboratório, a primeira mulher com mestrado não estava fazendo a dissertação dela. Então, a primeira mulher com mestrado no Brasil está fazendo dissertação. E eu e meu marido, a gente ainda não tinha filhos, e falou assim, nossa, a gente já estava na Rural há 4 anos, né? Não, nós queremos ir para o Nordeste, para a Amazônia. Ela falou, Amazônia? Ah, legal, tem o Vavik Quer, né, lá do INPA, né? Vou ligar para ele, porque na época também era difícil alguém querer ir para a Amazônia, né? E lá fomos nós para a Amazônia, né? Mesmo ganhando bem menos que a Embrapa, né? Quando a gente era totalmente desligado da parte monetária, né? A Joana ainda perguntou se a gente queria desistir quando viu a diferença, né? Acho que a gente foi ganhando 9 mil, acho que na época era cruzeiro, né? E na Embrapa era 14 mil. A gente falou, não tem problema não, somos dois, a gente não tem filho ainda, dá para o gasto. Mas eu sei... Professora, Oi. desculpa interromper, é porque Muito bacana. bacana. É muito legal. Então, você imagina, tá no Banco Brasil, vai para Rural, faz agronomia, né? Eu também fiz, faz estágio na Embrapa, entra na Embrapa, e aí, olha que legal, né? Da Embrapa, vocês vão para a Amazônia, né? Então, do Rio de Janeiro para a Amazônia, que legal, hein? Que coragem, hein, professora? Pois é, e detalhe, a gente foi de carro, num Fusca, né? Na época, a BR-364 está sendo construída, tinha trecho de puro areal. Eu lembro que o Fusca quebrou uma peça chamada facão, né? No lado. Meu pai foi com a gente, né? Para ver onde que a gente ia parar. Mas foram 7 dias de viagem do Rio até Manaus. Na época, a Porto Velho, Manaus ainda estava viável, né? Mas para o meu pai foi a melhor viagem da vida dela. Levamos 7 dias para chegar lá. E na Amazônia, apesar da gente ambos só terem graduação, como eu falei, na época não haviam mestrandos, doutorandos, né? Mas a Amazônia foi um grande laboratório para a gente, né? Imagino. De trabalho. Então, e lá eu acabei fazendo mestrado na própria instituição, né? Porque também no Brasil, foi uma época que começaram a estimular os cursos de pós-graduação, e lá tinha um curso de pós-graduação, né? E a maioria eram graduandos, né? Então fiz a graduação lá, a pós-graduação e mestrado, e foi interessante porque tinha um curso de ecologia também. Eu fiquei na parte de botânica, mas tinha um curso de ecologia, então acabei fazendo muitos créditos em ecologia. Então, eu sou uma agrônoma que tem conhecimento na parte de biologia, que eu fiz botânica, ecologia, né? E depois pós-doutorado 3 em biologia molecular. Que legal. O pós-doutorado foi aonde, professora? No México, na Universidade Nacional Autônoma do México, na Michigan State University e na Universidade de York, na Inglaterra. Que legal, professora. Muita experiência. E depois você voltou para a UFLA, né? Hoje você está na UFLA. Então, aí aconteceu o seguinte, a gente veio fazer, na época, para o doutorado, né, porque a gente fez o mestrado. Então, geralmente, eu levei um tempo depois de graduado para fazer mestrado, um tempo também para fazer o doutorado. E no doutorado, meu marido queria ir para a Europa, eu queria ir para os Estados Unidos. Depois na época, os salários estavam muito baixos, né? A gente tinha colegas que estavam fora com filho, né? E a gente já tinha filho nessa época. Estava muito, $300 o nosso salário, e aí a gente decidiu ficar no Brasil. Só que no Brasil ele queria ir para o Paraná, eu queria ir para a Embrapa, e acabamos indo para a Embrapa, e aí o casamento se desfez. Mas aí eu fiz doutorado no Rio, né? Não com a doutora Joana, mas com o doutor Avílio Franco. Aí, nesse ínter, eu me divorciei, tinha 2 filhas naquela época, e o INPA, eu cheguei a voltar para o INPA, né? Porque eles não deixaram, foi a primeira pessoa que eles não deixaram, apesar de eu estar indo para... Fiz um concurso para Lavras, porque eu também queria ficar mais perto dos meus pais, que moravam no Rio, já estavam com uma certa idade, e a Amazônia você só saía de avião lá, nem aquela estrada que a gente tinha feito estava mais transitável, né? Então, eu fiz um concurso para a UFLA, eles não me liberaram, né? E aí eu descobri que eles
eu tinha que ser liberado depois de um ano, fiz outro concurso e passei. Ainda bem que na época só eu passei, né? E a vaga ficou aberta e um ano depois eu fiz novamente concurso, passei e vim para a UFLA. E na UFLA foi bem interessante, porque eu tinha o departamento de sólidos, um departamento muito conceituado no Brasil, e eu tive interação com meus colegas, são muito experientes, qualificados. O professor Zé Osvaldo foi um grande parceiro nesses anos, né? Tem gente até que acha o livro Moreira de Siqueira que a gente é casado. Não somos casados, nunca tivemos nenhum relacionamento a não ser o profissional, né? Então, e foi bom porque também aqui a gente ficava muito isolada na Amazônia. Na época não tinha, eu saí de lá quando a internet começou a surgir, né? E a gente realmente vivia muito isolado, mas foi uma época ótima, apesar desse isolamento, de trabalhar naquele grande laboratório que era a Amazônia, né? Então, tive excursões em todos os estados da Amazônia. Depois mesmo, quando eu já estava na UFA, tive um projeto lá. Então, minha relação com a Amazônia é muito forte, e um bioma do Brasil fantástico, sem desmerecer os outros, nos quais eu também trabalho, né? O Cerrado, a Caatinga e até o Centro-Oeste, que tem Cerrado também, e parte da Amazônia. Oi, professora Fátima, tá ótimo, tá? É muita informação, é sempre muito bom ouvi-la. A senhora, com toda certeza, é uma presença feminina muito marcante na ciência, na pesquisa, então saiba que é uma grande inspiração para todos aqui, de certa forma. Professora, vamos seguir então para uma pergunta aqui que a gente queria fazer para você, para os nossos ouvintes. A senhora que tem uma grande contribuição, principalmente quando a gente pensa na microbiologia do solo como um todo, mas especialmente associada à fixação biológica de nitrogênio. Tem aí contribuições amplamente conhecidas. A senhora poderia compartilhar conosco um pouquinho das suas descobertas quanto a novas simbioses a nível tanto de gênero quanto de espécies identificadas ao longo da sua carreira? Poderia compartilhar um pouquinho sobre esse assunto conosco? Ok, Laine. Então, como eu falei, na Amazônia, quando eu estava no INPA, a gente não tinha muito recurso, né? E a Amazônia é um laboratório a céu aberto. Então, claro que a minha primeira atividade de pesquisa foi com azospirina, porque na Embrapa, junto com a professora, com a doutora Joana, eu trabalhei principalmente com azospirina, que eu fiz de contagem, de isolamento, com planta, trabalhei com milho, etc. Então, quando eu fui para a Amazônia, era natural, ainda mais com graduação, não tinha feito mestrado nem doutorado, que eu continuasse a trabalhar na mesma linha no qual havia sido treinada na Embrapa Agrobiologia, né, que foi a relação de azospirina com gramíneas. E aí eu comecei também a modificar meios de cultura, né, usar meios de cultura que eu nunca tinha usado, e aí nisso eu acabei isolando organismos que eu não tinha visto na Joana. E olha que lá eu fazia isolamento, contagem, tudo. Então, na época, a gente não tinha essas ferramentas que a gente tem hoje da biologia molecular. Então, era tudo na característica cultural mesmo, né? Na experiência de olhar no microscópio, né? É interessante, olha quantas espécies são descobertas assim, né? Mesmo sem biologia, sem as ferramentas da biologia molecular. Bom, aí acabei isolando várias espécies. Para minha sorte, uma filha da Joana, a filha da Joana morava lá em Manaus e ela ia lá de vez em quando. E numa dessas idas, ela me visitava, eu mostrei as espécies, os tipos que eu tinha isolado, que eu achava assim, olha, nunca vi, saber se isso aqui parece um azospirilo, mas é muito diferente a característica cultural, ele é pequenininho, tem 3 gramas de pHb, os outros têm muitos. Eu acho que é uma espécie nova. E aí acabou que essa espécie, né, ficou sendo o assunto da minha dissertação de mestrado, orientada por ela à distância, dentro do programa de pós-graduação em botânica do INPA, né? Então, essa espécie foi a terceira espécie do gênero, né? Hoje a gente tem mais de 20 espécies de azospirilo, mas essa foi a terceira. As 2 primeiras foram
o Azospirillum lipofera e o Azospirillum brasiliense, que na época que eu estava na Embrapa, eles estavam sendo descritos pela doutora Joana. E esse Azospirillum amazonense, ele não ocorria só em gramíneas, eu fiz também, não foi só a descrição de espécie, eu fiz um levantamento da ocorrência dele em vários biomas, ecossistemas da Amazônia, bioma não, desculpa, ecossistemas, e em floresta, em campina-arana, em pastagem, e acabei vendo que ele se associava com pupunha, que na época não tem esse sucesso que tem aqui. Ninguém conhecia pupunha aqui no sul, né? Mas hoje, palmito de pupunha, em qualquer estrada aqui de Minas, você compra palmito de pupunha, né? Então, a pupunha já era uma espécie muito conhecida lá, não só pelo palmito, mas também pelo fruto, né? E a gente isolei de pupunha também, isso foi um dos artigos da dissertação, e acabou que, tempo atrás, esse era uma espécie que a gente já suspeitava que o gênero ainda não estava muito. Era um azospirilo com várias características, mas já havia evidências que poderia ser um gênero novo. E realmente, recentemente, foi renomeado para nitospirilo. Bom, depois disso, depois da defesa da dissertação, eu comecei a trabalhar com leguminosas florestais. O Brasil, ele é rico em leguminosas florestais, né? A gente tem mais de 2.000 espécies em todos os biomas, muitas endêmicas de cada bioma. E aí foi também outra viagem, fiz excursões de barco, de dormir em barco, em Anavilhanas, em vários estados, quase todos os estados da Amazônia, e com isso, né, a gente descobriu a capacidade nodular, porque naquela data, só 15% das cerca de 20.000 espécies de leguminosas, a gente tinha informação sobre a capacidade nodular, ou seja, a capacidade de formar simbiose ou não com rizóbio, né, que é o que permite a nossa fixação biológica de nitrogênio, né, um processo altamente sustentável. E aí, um desses artigos foi publicado no New Phytologist, né, da parte de nodulação. A gente descobriu quase 8 gêneros que não tinham informação nenhuma, quase 100 espécies que também não tinham informação. Alguns que eram capazes de nodular e outros não, né? Não vou falar toda a metodologia, porque não é só chegar no campo, que é um trabalho arqueológico, você ir para o campo ficar catando nódulo, né? Seguindo a raiz principal, mas também, a gente, quando não tinha nódulo, a gente pegava a semente, cultivava em viveiro, inoculando em substrato que a gente sabia que era rico em rizóbio. E hoje, só para fazer um link dessas descobertas, que na época assim, era um trabalho que parecia puramente acadêmico, mas hoje, com essa diversificação de espécies na agricultura, né, e também com integração lavoura-pecuária, muitas dessas espécies que nodulam, nativas, né, da flora brasileira, elas representam uma janela de oportunidade de uso, né? E eu vou citar um gênero que eu gosto muito, que é o gênero Inga, né? Que aqui em Minas ele já está sendo muito usado em consórcio com café. Ele cresce rápido, fixa nitrogênio, né? Dá sombra, então, e tem cerca de 100 espécies. Então, é claro que as pessoas, nem todas as espécies estão sendo usadas, mas é uma janela de oportunidade. Professora, interessante, a gente descobriu uma nova espécie, né, de bactéria fixadora de nitrogênio em gramíneas, né? A gente sabe, na Embrapa lá foi o centro, né? A Joana começou e a senhora, com todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho, contribuiu muito, né? E contribui até hoje aí com esse conhecimento, descobrindo novas espécies, muito interessante, professora. E agora eu quero fazer uma pergunta assim, mais voltada para o lado prático, assim, professora. Hoje, quando a gente vai no campo, o desafio é muito grande, você vê áreas de pivô, principalmente, né, pivô onde faz 3 culturas por ano, e áreas também, hoje o pessoal trabalha muito soja no verão e muito milho safrinha, né? Então hoje nós temos 44, 45 milhões de hectares aí de soja e próximo de 17, 18 milhões de hectares de milho vindo aí de safrinha. Então não é uma rotação, é uma sucessão de cultura, e com isso vem muita doença de solo, a gente vê, e é o desafio dos produtores. Então vem isoctônia, vem nematóide, vem fusário, e a gente sabe, né, professora, que trabalhar ali a biodiversidade, trazer um mix de cultura ali, fazer rotação, vai ajudar muito.
Professor, eu queria que você comentasse um pouco mais qual que é o benefício explicar, né, para os ouvintes nossos, como é que essa biodiversidade ela vai atuar no solo, diminuindo esse nível de doença, principalmente fusário, nematóide, rhizoctônia. Qual que é o papel principal dessa biodiversidade? E você tem alguma dica, assim, professora, prática, para falar para a turma, ó, pessoal, para melhorar a biodiversidade do solo, precisa fazer isso, isso, isso. Então, são duas perguntas aí, não sei se ficou claro, né? Então, a primeira pergunta é, como é que essa biodiversidade, quais são os processos chaves que a biodiversidade atua ali no solo, que ela vai contribuir reduzindo essa infestação de doença? E como é que nós podemos aumentar essa biodiversidade? Tá. Eu sei que dá um livro, né, professor, isso daí, mas... Pois é, vou tentar fazer a linha de raciocínio. José Marcos, então, quando as pessoas se fala em biodiversidade, a mídia em geral, né, que fala assim do mico-leão-dourado, do peixe-boi, da ararinha azul, que são muito bonitinhos, adoro isso. Sim. Mas alguém fala do papel que essas espécies estão fazendo na natureza, né? E óbvio que eles estão realizando processo, né? Provavelmente eu não entendo nada de ararinha azul, de mico-leão-dourado, mas acho que eles estão tendo papéis importantes naquele ecossistema que não é falado, né? Eita. Então, no caso da biodiversidade do solo, ela é imensa, a gente já sabe, né? Vamos pegar um ecossistema que nem a Amazônia. Alguém já ouviu falar numa praga, uma doença que dizimou parte da mata amazônica ou do cerrado, quando ele está no sistema, no seu ambiente natural? Não, né? Tá em equilíbrio, né, professor? Põe em Tem. equilíbrio, exatamente. Então, tem uma biodiversidade ali que está, as relações, tem uma biodiversidade enorme, tem várias relações. O organismo que pode causar doença, o organismo que pode se tornar uma praga, ele não existe ali? Existe, né? Só que ele está controlado, né? Não só pelas relações diversas entre os outros organismos, alguns de predação, de outro tipo de antagonismo, né? Como também do próprio ambiente, que ele é extremamente heterogêneo, né? E que permite que várias espécies, né, tenham a sua casinha ali, cada um tem uma casinha, que a gente chama de nicho, né? Cada um. Então, são várias espécies convivendo lado a lado num ambiente extremamente heterogêneo. Então, o que a agricultura, né, a evolução da agricultura tem. O que tem acontecido na evolução da agricultura nos últimos anos? A gente teve o plantio direto, ótimo, maravilhoso. Por quê? Porque criou uma camada, aumentou a matéria orgânica, né, protegeu mais o solo da erosão. Essa matéria orgânica serviu de alimentos para possibilitar o maior número de organismos, né? Agora, com a diversificação de espécies, né, a partir da integração lavoura-pecuária está ocorrendo. Então, o que a agricultura, baseada na própria experiência dos agricultores, que essa diversificação, ela tem resultado, né? Não só em termos econômicos, né? Porque também é outra questão importante, né? De você ter uma economia mais diversificada. Os países como a Itália tem uma economia extremamente diversificada, né? E a gente basear só numa cultura, duas, três, né? Até próprio agricultor, você tem uma diversificação na sua economia, no que pode render economicamente é importante. Mas, assim, essa diversificação também contribui para o aumento da diversidade, né? Então, a gente pode agrupar os processos do solo em 4 grandes grupos, né? O controle biológico, né, que a gente já falou aqui, né, que estão vários organismos envolvidos, desde bactérias até mesomacrofauna, né? A ciclagem de nutrientes, onde a gente tem, então, incluído fixação de nitrogênio, a solubilização de fosfato, vários outros. A manutenção da estrutura do solo, onde não só meso e macrofauna, né, que a gente está falando de microbiologia, mas a gente não pode esquecer desses bichinhos também que são muito importantes, né? Mas também fungos, bactérias, né, que produzem polissacarídeos, as hifas dos fungos também, que têm uma importância assim, de agregar as partículas do solo com as suas hifas, que produzem polissacarídeos, assim como bactérias, né, que ajudam a unir, colar, fazer um efeito cola nessas partículas, e também a dinâmica da matéria orgânica. Então, são processos que ocorrem
mesmo num agroecossistema de monocultivo, né? E que são importantes ali, né? Só fazer um parênteses, hoje em dia na Europa e também está surgindo nos Estados Unidos, está tendo o que eles chamam de ciência cidadã, né? A gente chegou à conclusão de que papers é bom para medir, aferir várias coisas, a qualidade da pesquisa, a qualidade do que se produz, é extremamente importante. Mas sozinhos, com seus papers, os cientistas não vão mudar o mundo. E a gente precisa mudar o mundo, né? O ambiente está aí, que precisa ser. A agricultura precisa ser mais sustentável, os biomas precisam ser conservados, né? Então, um exemplo de ciência cidadã, que está muito em voga na Europa, o que eles fazem? Eles enterram cuecas, né? A cueca, a pessoa já fica cueca, né? Podia ser um pedacinho de pano, mas um pedacinho de pano não ia chamar atenção quando fala cuecas enterradas mostram como o seu jardim, a qualidade, a saúde do solo no seu jardim. Então, já alerta o cidadão, o que é isso, cueca, né? Assim, fica meio chocante, né? Mas Então, eles enterram cuecas, tem que ser de algodão, não pode ser de tecido sintético, né? Depois de um mês vão lá e a cueca está praticamente toda degradada, né? E mostram, né, que aquilo ocorreu por quê? Por causa da biodiversidade que tem ali, né? Então, a gente hoje produz bioinsumos, né? Produz o manejo é extremamente importante. Então, acho que a outra evolução da agronomia foi no sentido de partir de uma visão reducionista, né? Quando eu fiz agronomia, os trabalhos assim, feito do potássio no crescimento do milho, né? E era aquele experimento de blocos ao acaso ou outro tipo de delineamento experimental, onde não podia fazer na inclinação, tinha que ser tudo limpinho, né? Mas hoje a gente já trabalha a gente já sabe que não é um efeito só, o solo é extremamente complexo, os ecossistemas, inclusive os agroecossistemas, são extremamente complexos, né? Então, a gente tem que considerar todos os fatores, não só a parte biológica, né? Micro-organismos, meso, macrofauna, mas também a interação deles com as plantas, com o ambiente, né? E entre si. Então, para mim, um dos grandes avanços da agricultura foi partir dessa visão reducionista para essa visão holística, né? De considerar todos os fatores, como eles estão atuando, né? E para isso, técnicas multivariadas, né? O campo, né? A gente virou assim, a gente precisa fazer um experimento, uma situação que a gente não é o que acontece no campo. O campo é extremamente complexo, né? Então, a gente, nesses anos, nessas décadas, como eu falei, já tem 50 anos de quilômetro rodado aí, então, muitos métodos foram extremamente importantes para isso e avanço tecnológico, né? O GPS, gente, quando eu comecei a trabalhar na Amazônia, era difícil voltar para o mesmo lugar porque a gente não tinha marcação do ponto com GPS, que começou só a surgir no ano 2000. Imagens de satélite, que eram caríssimas, né? Hoje estão acessíveis. Então, a ciência avançou muito e, no caso da microbiologia, da biologia, né, a gente interagir com as outras características do solo, com as outras áreas, não só dos solos, mas da agronomia, da ecologia, tem se tornado muito importante para dar uma resposta mais consistente para o agricultor. Foi ótimo, professora. Muito obrigada. Eu acho que realmente, a partir das suas palavras, fica muito claro, né, com relação ao quão essa biodiversidade ela favorece processos biológicos aos sistemas agrícolas, processos esses que auxiliam no acesso a nutrientes, a sanidade desses solos, né, a melhoria do acesso à água ali, da manutenção de água, nesse sentido, então, com toda certeza. Professora, partindo então dessa questão desses processos que são favorecidos por essa comunidade microbiana, macro, meso, existem formas de avaliar essa funcionalidade microbiana, por exemplo. Entender como que atua na saúde do solo, na diversidade, acessar esses nutrientes e trazer essa sanidade. Então, por exemplo, técnicas moleculares, bioquímicas, entre outras,
como que os produtores conseguem utilizar dessas técnicas para avaliar a funcionalidade dos cultivos? E outra pergunta, como que os produtores podem usar dessas técnicas para poder, de forma prática, tomar uma decisão ali com relação a seguir ou não a alterar o manejo dessa forma, principalmente as técnicas moleculares? A gente percebe que os produtores eles ainda têm uma dificuldade muito grande de pegar esse tipo de informação e, a partir dela, tomar uma decisão. O que a senhora nos diz, professora? Então, Laiane, eu acho que assim, nós temos evoluído muito, como eu falei há pouco, né, nos últimos anos, mas a gente tem muito que evoluir no sentido de conhecer melhor o solo, tá? Então, com relação aos métodos bioquímicos, né, a gente, ultimamente no Brasil, a gente tem muita pesquisa no âmbito de biomassa microbiana, das atividades de enzimas ligadas a esses ciclos de nitrogênio, né? Nitrogênio, carbono, né? No caso da beta-glicosidase, a disulfatase de enxofre, é, e urease e nitrogênio. Então, tem resultados bem interessantes com relação à relação dessas atividades, dessas enzimas ligadas aos ciclos do nitrogênio, através de vários experimentos, né? A Embrapa, né? Com Bioasa, que fez vários experimentos mostrando a relação com a produção da beta-glicosidase, da disulfatase, né? Mas para soja, né, e milho também no cerrado, né? Então, a gente tem para o café, né, a gente já tem indicadores bioquímicos, né, para o café, mas a gente está trabalhando para consolidar esses indicadores, né, relacionados com a produção em vários biomas aqui de Minas, que é o maior produtor de café do Brasil, mas ainda considerando que o Brasil tem uma diversidade de agroecossistemas, né, de climas, de solos, né? Isso tudo ainda precisam muitos estudos para a gente consolidar. Então, no caso do Cerrado, que é onde tem muita informação já, né, como no caso em oxissol, né, que é o solo mais abundante no Brasil, né? E é uma área de muita produção agrícola, então os agricultores já podem se beneficiar disso. Mas a gente precisa estudar para outras culturas, para outros solos, né? E o Brasil ele tem agricultura, ela é pujante em todos os biomas, né? Então precisamos também de mais estudos nesse sentido. Com relação aos métodos moleculares, o que acontece? Então, eles têm sido muito úteis, né, para as tipos que são cultiváveis, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei, a identificação das espécies microbianas é basicamente baseada em características culturais e bioquímicas, que são extremamente variáveis entre os tipos da mesma espécie, né? E o método que era mais seguro e que era muito criticado era a homologia DNA-DNA. Então, você veja, eu nasci em 53, quando o DNA foi descoberto, né? E nesse ínterim, né, hoje, a gente já consegue sequenciar genomas de bactérias, né? Então, hoje, a gente tem muito mais segurança de identificar uma espécie que vai ser colocada no campo, né? Antigamente, a gente baseava praticamente, como eu falei, em característica cultural e bioquímica. Isso é muito importante, por quê? Porque bactérias, mesmo bactérias que são patogênicas, por exemplo, Burkholderia cepacia, que é um patógeno terrível, né? Ela é uma solubilizadora de fosfato fantástica. Eu vou colocar Burkholderia cepacia no campo? De jeito nenhum, né? Então, a gente tem que saber o organismo está conhecendo, né? E, no caso de bactérias, a gente já consegue sequenciar o genoma e ter maior segurança no que a gente está colocando no campo. Para fungos, né? Isso, como fungo, bactéria é só um cromossoma, fungos são vários cromossomos, ainda tem vários núcleos diferentes dentro do mesmo indivíduo, se é que a gente pode chamar assim, né? Então, é um pouco mais complicado, mas mesmo assim, não se faz ainda, não se sequencia genomas, mas se faz sequenciamento de alguns genes que permitem uma identificação mais acurada. Então, em bactéria, a gente já está bem satisfeita do ponto que a gente chegou de genoma, né? Mas para organismos isolados. Agora, vamos passar para técnicas independentes de cultivo, que justamente avaliam
esse mundo microbiano, onde a maioria, mais de 90%, os números variam, 90, 95, 99, né? Mas a esmagadora maioria, ela não é cultivável. E não sendo cultivável, a gente não sabe exatamente o que eles fazem. A gente só pode inferir por um gene que a gente rastreia no ambiente, né? Por exemplo, você rastreia um gene como o GNIF, né? O GNOD, né? Então, deve ter bactéria, mas uma coisa é saber que tem um GNOD, né? Que deve ter rizóbio ali, ou até uma franca, um outro organismo que faz simbiose e que nodula, mas a gente sabe que as relações com as tipes e com as espécies são muito diversas, né? Um bradyrhizóbio da soja, um mestiço da soja, ela é muito eficiente para a soja, mas ela não é necessariamente eficiente para outras leguminosas, né? Então, as relações são muito complexas. E no âmbito da meta taxonômica, a gente tem uma ferramenta muito útil, né, para a gente ver a diversidade geral e como essa diversidade é afetada, né? Mas a gente ainda tem muito que caminhar no sentido de fazer uma associação melhor disso com a funcionalidade do ecossistema. A gente pode até inferir pela presença de certos genes marcadores, como eu falei, o GNIF, para fixação de nitrogênio, mas que vai captar também organismos não simbióticos, mas a gente ainda tem muito caminho para andar. Legal, professor. Interessante, né? Então, saímos lá da olhar a biologia do solo, a microbiologia pelo microscópio, e a gente foi para sequenciamento de genoma de bactéria, para gene, né? Rastreamento do gene NOD. Então, assim, que evolução que nós tivemos aí na microbiologia do solo, né, professor? E certamente tudo isso aí contribuiu, né, para a vinda de novas tecnologias que hoje a gente já enxerga no campo. Antes a gente não falava em controle biológico no campo, né? E hoje a gente já vê isso tanto aplicando via folha, via solo, e certamente a pessoa tem muito a evoluir. E agora eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Pode ser, professora? Pode, vai mandar frase aí. Então, nossos ouvintes aí vão ouvir a pergunta de $1 milhão. Professora, e devido à sua vasta experiência, conhece todo o Brasil, saiu do Rio, do Sudeste, foi para a Amazônia, conheceu a Amazônia muito bem, o laboratório vivo, né, professora? Veio para a UFLA, contribuiu muito, escreveu o livro, que é fantástico esse livro, Microbiologia e Bioquímica do Solo, junto com o José Oswaldo Siqueira, é a Bíblia, né, da microbiologia do solo. Então, contribuindo muito aí para a ciência, para o avanço da ciência. E a pergunta de $1 milhão, professor, é a seguinte: qual que é o futuro da microbiologia do solo? Pensando hoje, né, nas ferramentas que nós já temos, pensando no que está vindo, chegando, inteligência artificial. Então, o que você, professor, acredita aí? Quais são os próximos passos que nós, agrônomos que estamos no campo, o que nós podemos esperar aí da microbiologia do solo? Então, José Marcos, eu acho que, como eu falei, né, eu já tenho 50 anos nesse caminho, né, e é incrível como a evolução que aconteceu na agricultura. E, claro, né, a pesquisa brasileira foi importante, os pesquisadores pioneiros foram importantes, né, e a gente tem vários, né, a doutora Joana, o Jardim Freire, o Eli Lopes, a professora Elke, né? Indubitavelmente, a pesquisa contribuiu. E os agricultores também que embarcaram nessas descobertas, no resultado da pesquisa, né? A gente tem o exemplo da soja, por exemplo, né? Que economiza bilhões de dólares, que pode ser cultivada só com bactérias fixadoras, resultado da pesquisa brasileira, né? Pesquisas com integração lavoura-pecuária. Então, o Brasil tem uma massa uma quantidade de pesquisadores na microbiologia, na biologia, na fertilidade, na química, né, que estão assim muito empenhados há muito tempo em contribuir para que se aumente ainda mais. E a gente chegou num ponto, gente, o Brasil é o maior produtor em várias culturas, né? Então, a gente, indubitavelmente, e eu fico impressionada, né, como os agricultores, a gente trabalha desde pequeno
até grande agricultor, como eles são abertos, né, para novas ideias, para entender, né, para entender. E também, como eu falei, uma grande evolução foi os próprios pesquisadores. A gente faz tempo, né, toda essa questão de popularização da ciência, a gente sentia a necessidade, né, de transmitir o que a gente sabe de uma linguagem mais acessível para os agricultores, né? Porque essa troca de informação, a experiência deles com o conhecimento que a gente tem é extremamente importante. Então, eu acho que a gente caminhou muito nesses 50 anos onde que eu estou atuando, né, em pesquisa, ensino também, né? E a gente ainda e eu só vejo um futuro muito promissor, né? Eu acho que assim a gente precisa muito mais pesquisa, né? Eu sei que o bioinsumo na onda da soja e também de muitos resultados positivos de controle biológico, né? De outras técnicas, né? Eles ainda vão ser mais aperfeiçoados ainda, mas eles vão ser aperfeiçoados na medida que a gente entenda melhor essa complexidade, né? Como eu falei, a gente está trabalhando com agricultores, desde pequeno e médio, e essa troca, né, de experiência da parte prática desde com o nosso conhecimento, que é claro que é teórico, mas também prático, usar mais essas ferramentas. Então, acho que a gente está no momento, né, que a biologia, né, um tempo atrás, falar de meso-macrofauna, né, esses bichinhos aí, o pessoal até tinha medo, né? Hoje a gente sabe que eles são extremamente importantes, né? E eu só vejo um futuro brilhante nesse aspecto, assim, onde o conhecimento gerado pela pesquisa vai crescer cada vez mais, mas assim a participação, né, e a troca de informação com os agricultores também é primordial, e eu vejo da parte dos agricultores, tanto pequenos como médios e grandes, uma grande motivação nesse sentido, né? Nós somos brasileiros, nós temos orgulho do nosso país, né? E, e a gente é uma grande satisfação a gente ver a pujança desse país. Com certeza, né, professora? O Brasil, né, a senhora contribuiu muito, né, para isso, junto com todos os pesquisadores da Embrapa e das universidades, né? O Brasil hoje é referência para o mundo quando se fala em fixação biológica, né, de nitrogênio. Graças aí a essa tecnologia, nós cultivamos aí mais de 40 milhões, 45 milhões de hectares de soja sem aplicar ureia. Imagina o investimento, né, que seria se tivesse que aplicar ureia. Calcula aí, seria bilhões e bilhões de reais e provavelmente o Brasil não seria sustentável. Então, é uma excelente contribuição. E também hoje nós já estamos vendo o avanço, né, para gramíneas. E lá na Embrapa a agrobiologia começou, né? Então, o azospirilo, o quanto que o azospirilo tem contribuído, né, para fixação e para outros efeitos, né, efeito hormonal que a gente fala, de enraizamento. Então, hoje já está crescendo muito o uso de azospirilo. E aí tem muita contribuição sua, né, professora, e de vários pesquisadores. Então, eu aqui, em nome da ICL, a gente agradece, professor, por essa vasta contribuição. José Marcos, só assim, Sim, um sim. exemplo, né? Até que a Aham. gente sempre fala na soja, sabe? Sim. Infelizmente, né, a gente Aham. só fala na soja. E eu É. só queria, só para dar um exemplo do quanto que a gente ainda tem muito que evoluir e aproveitar na agricultura, né? Ainda mais nesse novo paradigma de diversificação de espécies dentro do sistema dos agroecossistemas, né? Uhum. A pesquisa brasileira tem inoculante para outras 100 espécies florestais, de adubo verde, adaptadas a clima temperado, tropical, outras culturas de grão, como calpiro, feijão fava, guando. Guando É. na África, na Ásia, é muito consumido, né? Que, no Uhum. norte de Minas também. E, infelizmente, esses inoculantes não são utilizados pelos agricultores, né? Então, a gente precisa, só nessa área, né, a gente precisa fazer um trabalho de difusão muito grande para fazer chegar essa biotecnologia para os agricultores, né? Então, só nessa área a gente está fazendo um trabalho muito intensivo nesse sentido, de fazer com que esse inoculante chegue para melhorar a contribuição de AFBN na agricultura. É só um exemplo do quanto a gente ainda tem que trabalhar em conjunto com os agricultores.
Com certeza, né? O próprio feijão, que é cultivado, nós cultivamos 2, 3 milhões de hectares e a gente vê muito produtor aí aplicando, né, nitrogênio. E eu sei que a Embrapa, eu acho que a UFLA também desenvolveu, né, algumas estipes de bactérias, inclusive para cultivo de feijão. Então, nós temos ainda muito que evoluir. O cenário da fertilidade química do solo é bem conhecido, a fertilidade física estamos conhecendo, e a fertilidade biológica é um mundo ainda, né, professor, a ser explorado, apesar de tanto trabalho, mas é um mundo ainda a ser explorado devido, né, como você falou muito bem, a biodiversidade desse sistema. Eu tenho certeza que se a gente quer evoluir, continuar sustentável, nós temos que trabalhar esse pilar aí da biologia do solo. E numa abordagem holística, né? Sim, Holística. considerando todo o ecossistema. Esse é o sucesso, eu acredito, né, professor? Eu comento muito com o time, né? O sucesso da agricultura é você trabalhar bem esses pilares. Às vezes a gente foca muito na química devido às análises de solo, tudo, e acaba esquecendo um pouco da biológica. Mas agora eu vejo que tem avançado muito a parte biológica e o trabalho de vocês tem contribuído muito. Então fica aqui, professor, o nosso agradecimento por todo esse trabalho, 50 anos de trabalho, de pesquisa. Aqui a senhora deixou um gostinho, né, do que já foi feito. Para quem quiser aprofundar mais, tem um livro que eu já mencionei. A gente vai deixar depois, professor, alguns artigos para o pessoal clicar, né, que resume um pouco essa história. Então, quem quiser aprofundar nos assuntos, a gente vai deixar uns 2, 3 artigos aí para estar aprofundando um pouco mais, algumas revisões para vocês aprofundar um pouco mais aí na microbiologia do solo, que é um mundo aí que já evoluímos, mas ainda temos muito a evoluir. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes. A gente fica muito agradecido. Laiane, também muito obrigado, viu, Laiane, por convidar a professora, por participar conosco. A gente fica muito agradecido, tá, pela sua excelente contribuição. E a gente espera vocês, ouvintes, no nosso próximo Plantcast, que é o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Até a próxima! O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.